Nesta sexta, sábado e no próximo domingo, o estado do Piauí vive mais um período chamado de lockdown parcial. A medida se dá após um período de 10 dias de feriadão. Mas é importante questionarmos, será se essa ação de feriadão de 10 dias que nós passamos, de certa forma, incentivados a ficar em casa, deu resultado? E na tentativa de responder essa questão, eu converso a partir de agora ao vivo pela internet com o professor da Universidade Federal do Piauí, doutor em Biologia Celular e pesquisador da Fiocruz aqui no estado, Emílio Matos. Professor, muito boa tarde para o senhor, muito obrigado por atender o nosso pedido e seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívia, boa tarde, telespectadores. Professor, olhando nos dados que o senhor tem acesso, para as pesquisas que o senhor desenvolve aqui no estado do Piauí, já dá para se afirmar, se concluir, que aquele período de feriadão que nós vivenciamos há pouco tempo trouxe algum resultado no controle da evolução da pandemia aqui no estado? Bom, Lívio, para que todos entendam, a gente precisa de um tempo maior para fazer uma avaliação mais concreta. Mas o que nós temos até agora, Lívio, quando a gente compara todos os territórios de saúde do estado do Piauí, que são 11 territórios de saúde, o que a gente verifica é que 5 deles tiveram redução do número de novos casos por 100 mil habitantes, mas, infelizmente, 6 deles tiveram aumento do número de novos casos por 100 mil habitantes, quando nós fizemos a seguinte avaliação, Lívio. Entre o dia 16, que foi quando começou esse período de restrição mais severa, e o dia 5 de abril. Então, isso incluiu os 10 dias de feriadão. E o que a gente tem, né? Entre os que melhoraram, os que tiveram melhor percentual de redução foram Tabuleiros do Alto Parnaíba, região de Uruçuí, lá no sul do Piauí, tiveram uma redução de 34% Olha só. do número de novos casos. Pois não, Lívio? Não, olha só, interessante esse dado realmente, professor. E o que teve aumento? O senhor pode já também trazer para a gente essa informação? Bom, e aí, dos que tiveram aumento, né, o que é bastante preocupante, o território Entre Rios, que é coordenado pela capital Teresina, portanto, pela cidade mais populosa do estado, teve um aumento de 94%. Nossa. Mais uma vez, entre o dia 16 de março e o dia 5 de abril, essa análise, um aumento de 94%, quer dizer, quase dobrou o número de novos casos por 100 mil habitantes. Segundo lugar, veio a região de São Raimundo Nonato, e em terceiro lugar, a região de Parnaíba. Portanto, nessas regiões, e aí tem mais 6 regiões que também pioraram, nessas regiões houve um aumento do número de novos casos. Então, de fato, para essas regiões, o feriadão, esse período de medidas mais restritivas, não teve o efeito esperado. Professor, o senhor preparou para a gente um gráfico que o senhor encaminhou à nossa produção. Vou pedir para o Rafael soltar para que a gente possa fazer uma análise deste nosso assunto. O que a gente está vendo aqui no nosso monitor nesse exato momento? Fila de espera, não é isso? Isso, a taxa de fila de espera de leitos de UTI, leitos clínicos. O que a gente tem verificado? Felizmente, a fila de espera por leitos de UTI e leitos clínicos vem reduzindo a taxa de ocupação das leitos clínicos e de UTI. A tendência de leitos de UTI ainda é de aumento, embora nos últimos dias tenha reduzido, a tendência ainda é de aumento, mas de leitos clínicos tem reduzido e a tendência, de fato, é de redução. O que a gente observou hoje, na análise de hoje, é que a gente está tendendo a entrar em estabilidade, essa taxa de ocupação. Mas ela ainda é muito alta. Hoje, pela manhã, às 8 horas da manhã, tinham 80 pessoas esperando na fila por leitos de UTI. Quer dizer, a gente está em colapso total do sistema de saúde. Embora esse dado dê um certo alívio, porque não está mais crescendo na velocidade que vinha crescendo, ainda é muito preocupante, porque tem pessoas precisando de leitos de UTI nesse momento no Piauí e não tem vagas. Essas pessoas poderão morrer por ausência de cuidado intensivo em leitos de UTI. Professor, com base no que nós já conversamos até o exato momento do início da entrevista até agora, novas medidas restritivas são necessárias para que realmente o estado do Piauí possa chegar a uma situação mais confortável de assistência de saúde pública à sua população? Elas são necessárias e urgentes no Brasil inteiro. A Fiocruz Nacional fez esse alerta, que o país precisa parar por 21 dias, existe inclusive uma campanha de diversos pesquisadores do Brasil inteiro, uma campanha Abril pela Vida, em que a gente, aliás, eu diria ao seu telespectador que procure nas redes sociais,
que procure aí no Google essa campanha Abril pela Vida e assine essa campanha, que a gente possa parar por 21 dias, porque isso resultaria em salvar 22 mil vidas no país. Então, nesse momento, lockdown rigoroso significa salvar 22 mil vidas no país durante 21 dias. É um apelo que a gente faz às autoridades. Não temos outra alternativa para que, de fato, a gente consiga reduzir esse número tão grande de óbitos, que no Brasil passou de 4 mil óbitos por dia. Professor Emídio, vamos aqui construir uma sequência de raciocínio para que o pessoal de casa que nos acompanha pela Dia TV possa realmente entender sobre o que nós estamos falando. De certa forma, os dados que o senhor nos apresenta, eles mostram uma certa estabilidade, mas é uma estabilidade em um patamar muito alto, é uma estabilidade que representa, sim, perigo à nossa população. E é por isso que eu gostaria de enfatizar mais uma vez a necessidade da adesão da população a essas medidas de segurança sanitária. Não é porque, de certa forma, tende a um equilíbrio que nós devemos relaxar. Professor, eu fico muito preocupado quando eu escuto previsões nacionais de que mostram que o mês de abril de 2021 vai ser um mês muito triste para a nossa população brasileira. Mas, de certa forma, nós estamos focando muito em abril porque já chegamos a esse mês. Mas nós temos também uma expectativa de um maio muito difícil e de até um junho muito difícil. Se as pessoas não colaborarem, talvez até um julho difícil nós também teremos pela frente, não é isso, professor? Teremos ainda, a nossa perspectiva é de 3 meses ainda muito difíceis no Brasil. Então, de fato, e aí o que é que a gente diz para o seu telespectador, Lívio? Parar nesse momento por 21 dias não é parar de maneira ininterrupta, é a gente salvar vidas, a gente conseguir entrar para uma faixa mais confortável de controle da pandemia e a gente, de fato, poder ir fazendo reabertura da economia de maneira segura, salvando vidas. Nesse mesmo período, é preciso que a gente avance com a campanha de vacinação. A nossa solução definitiva é vacinar a população num volume muito grande. Se a gente olhar para o Reino Unido, o que o Reino Unido fez? Ao mesmo tempo em que avançou com a vacinação, fez lockdown. Então, você reduziu a transmissão do vírus e, ao mesmo tempo, imunizou a população. Qual é o resultado que a gente tem no Reino Unido? Um início de reabertura, inclusive de eventos festivos, inclusive de bares. Uhum. Então, é muito mais racional a gente parar por um período determinado e depois começar a fazer reabertura de maneira planejada e programada e, principalmente, salvando vidas, que é o mais importante. Professor Emídio, nós acompanhamos sempre aqui, já lhe recebemos aqui em nossos estúdios para falar sobre esses números da Universidade Federal do Piauí em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Eu gostaria de saber também, porque quando falamos sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil como um todo, nós falamos dessa falta, por exemplo, de leitos de UTI e também de leitos clínicos para atender a população, mas também falamos de falta de insumos para a intubação de pacientes mais graves. A pesquisa que o senhor participa também está de olho nessa questão do acompanhamento, da quantidade de insumos à disposição da população? A gente fez, segunda-feira eu participei de uma reunião do Comitê de Operações Especiais do Estado do Piauí, e houve essa discussão em relação às cirurgias eletivas que estão canceladas, e qual foi o entendimento naquele momento, em virtude da escassez de insumos, em virtude do risco de faltarem alguns insumos. Essas cirurgias eletivas, elas devem permanecer, por enquanto, canceladas. E exatamente por isso, Lívio, qual é o risco? Se você fizer essa cirurgia, você vai usar os mesmos medicamentos, ou alguns deles, que pacientes que estão em UTI com Covid, em estado grave, precisam. E aí você corre um risco de esgotamento. Então, você tem um outro prejuízo na saúde, que é você não fazer a cirurgia dos pacientes que estão esperando há meses, por conta dessa escassez de insumos. Então, de fato, é um risco muito grande. E mais do que isso, se você me permite, Lívio, claro, estas equipes de saúde estão exauridas. Essas equipes de saúde estão cada vez mais tendo que atender um número maior de pessoas. E o relato desses médicos que estão na linha de frente é de que cada vez pessoas mais jovens, cada vez mais famílias inteiras. Outro dia eu recebi o relato de um médico que atende no Hospital Público de Teresina, que disse: Emídio, eu estou com marido e mulher entubados em estado grave.
e tem a filha que está no leito clínico, piorando. Esse é o cenário que a gente tem atual, de mais gravidade, de famílias inteiras sendo acometidas. E esses profissionais de saúde, estão exauridos. Nós estamos acompanhando aí na rede nacional de notícia que as instituições fizeram critérios para que os profissionais possam ter critério de escolha de quem vai ser entubado ou não. Nossa. Imagina o dano mental para esse profissional de saúde que precisa escolher quem vai ser entubado ou não. Então, de fato, é um conjunto que mostra um cenário muito ruim no Brasil e que a gente precisa parar para salvar vidas. Professor Emídio, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a nossa equipe, através da internet. Por questões de segurança, nós adotamos este protocolo de apenas receber os nossos convidados pela internet. Muito obrigado mais uma vez e agora eu lhe deixo bem à vontade. O senhor tem mais alguma mensagem importante a destinar aos piauienses e maranhenses que nos assistem neste exato momento? Então, é fazer um apelo aos piauienses, aos maranhenses, pela vida. Nós temos aí 3 dias que não são um lockdown para a gente ficar preso. Pelo contrário, é para a gente preservar vidas. A nossa maior atitude de amor, nesse momento, é ficar em casa. É nos preservarmos e preservarmos aqueles que a gente ama. Então, fica um apelo a todos. Não deveria precisar de um decreto, de uma imposição legal, porque deveria ser um entendimento de todos nós. Salvar vidas é a ordem de primeira categoria nesse momento. Nós precisamos salvar vidas nesse momento. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, professor. Até o nosso próximo encontro.